O próximo eu gostaria de convidar para agraciar-nos aqui com essa apresentação, por favor. Energia eólica e processo licitatório é grande, todo o título é enorme, né? Quem é? Bem, boa tarde, eu sou Carolina Mello. Vou apresentar aqui para vocês o artigo que tem como título Energia eólica e processo licitatório para análise do processo de licenciamento ambiental para empreendimentos eólicos no estado do Rio Grande do Norte. O artigo foi elaborado por Carolina Mello, Mariana Nunes e Marcelo Medeiros. Eu e Marcelo somos estudantes de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Mariana Nunes é ecóloga. O nosso artigo foi orientado pelo professor Tiago Mesquita. Inicialmente, eu vou falar sobre alguns aspectos que serão retratados no decorrer dessa minha apresentação. E eu vou começar falando sobre as questões referentes à sustentabilidade, que elas estão na pauta hoje dos principais temas e discussões globais. E tal situação tem repercussão direta nas organizações, que elas acabam ter benefícios ao modo que vão adotando práticas sustentáveis. Isso é segundo Andrade e outros de 2002. A energia renovável ela vem ganhando notoriedade e espaço nesse contexto de sustentabilidade, de discussões de temas sustentáveis. E dentre uma energia renovável, destaca-se a energia eólica. E no Brasil, a gente tem um foco bastante interessante no Nordeste brasileiro, né? Em especial, o Rio Grande do Norte como um potencial eólico. Foi notável que há uma grande limitação para a energia eólica no Brasil, devido à falta de uniformização do processo de licenciamento ambiental. Portanto, esse trabalho tem como objetivo avaliar a complexidade do processo licitatório de um parque eólico no Rio Grande do Norte, avaliando, portanto, o tempo de tramitação das licenças ambientais, os custos monetários que custa cada licença ambiental e a complexidade da elaboração das referidas licenças que são requeridas ao momento que você deseja implantar um empreendimento eólico no Rio Grande do Norte. A nossa justificativa para a nossa pesquisa, portanto, mostra que a nossa pesquisa ela é relevante ao elucidar e tornar mais transparente esse processo de vital importância para a consolidação da energia eólica como fonte valiosa na matriz energética brasileira, servindo como base para futuros estudos e sugestões de melhorias visando o desenvolvimento sustentável para todos os envolvidos nesse processo. A nossa metodologia para a nossa pesquisa foi a pesquisa qualitativa, tendo, portanto, um contato direto e interativo dos pesquisadores com o objeto de estudo. Ela se constituiu a partir de 3 fases. Inicialmente, nós tivemos a pré-análise, em que foi elaborado um plano de trabalho, ou seja, quais são as ações futuras que iriam ocorrer no decorrer da pesquisa e o levantamento bibliográfico. Em segundo momento, foi feita a elaboração do material, em que foram recolhidos os dados necessários para uma futura análise. A gente recolheu os dados a partir de um questionário fechado com o gestor da Bioconsultants. Bioconsultants é uma empresa de consultoria, referência Nordeste, que se localiza em Natal, consultoria ambiental. Em segundo momento, a gente fez uma entrevistas semi-estruturadas com o subcoordenador de licenciamento de parques eólicos do IDEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. E, por fim, a gente fez uma coleta de dados no sítio eletrônico do IDEMA. Em terceira etapa, a gente teve a análise dos dados, que foram recolhidos na segunda etapa, analisando, portanto, a complexidade do licenciamento de empreendimentos eólicos com base nos dados coletados na fase anterior. Utilizamos alguns critérios para analisar essa complexidade da licença ambiental, complexidade dos estudos ambientais, a quantidade de profissionais ao realizar a licença ambiental, os recursos materiais necessários para a elaboração dos documentos, que são requeridos no decorrer do processo de licença ambiental. Trazendo um pouco para o nosso referencial teórico, falando um pouco sobre desenvolvimento sustentável, conforme André Trigueiro, 2005, et al., ele afirma que suprir as necessidades da geração presente, afirma que desenvolvimento sustentável é suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas. Segundo Santos e Savitz, sustentabilidade ela traz sustentabilidade como um conceito sistêmico, ou seja, há uma sinergia entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental,
trazendo, portanto, também uma independência entre os 6 aspectos que estão envolventes na nossa sociedade, que seria o aspecto econômico, social e ambiental, dando importância às necessidades que cada aspecto desse possui. Interessante a afirmação de Friedman, que ele destaca a necessidade de enfrentar os desafios ambientais em um mundo quente, plano e lotado, pois os recursos estão cada vez mais escassos e o crescimento populacional ele torna-se exponencial. Conforme Senge, ele apresenta 3 ideias norteadoras para se ter um modelo de desenvolvimento baseado em princípios sustentáveis. Inicialmente, ele diz que nenhum caminho para o futuro ignora as necessidades das gerações futuras. As instituições, elas importam, ou seja, não adianta desconsiderar as instituições privadas, as públicas e as não governamentais. E, por fim, todas as mudanças reais se fundamentam em novas maneiras de pensar e perceber. Falando um pouco sobre a energia eólica, a energia eólica ela acontece a partir da captação da energia do vento, em que ela transforma a energia cinética de translação em energia cinética de rotação, através da utilização de turbinas eólicas, que são os aerogeradores, para a geração de eletricidade. Então, é destacável um número bastante relevante que, no mundo, a capacidade de energia eólica instalada cresceu 21% em 2011, e no Brasil, a gente teve um aumento considerável na energia eólica com a criação do PROINFA, que foi o Programa de Incentivo às Fontes de Alternativas de Energia, em 2002. Em destaque, o Nordeste brasileiro para a implantação da energia eólica, pois é no Nordeste que você conta com uma boa velocidade do vento, uma baixa turbulência e uniformidade, que são condições essenciais para que se implante um parque eólico. E, assim, portanto, os benefícios do incentivo à energia eólica, pois ela contribui para a redução da emissão de gases intensificadores de efeito estufa, pois vale lembrar que a energia eólica ela não emite nenhum tipo de gás poluente, nem mesmo algum tipo de resíduo ou líquido. Em segundo lugar, ela diminui a necessidade da construção de grandes reservatórios, ou seja, não será necessária a construção de grandes hidrelétricas, como hoje tem o caso de um grande dilema aqui no Brasil. E ela reduz o risco gerado pela sazonalidade hidrológica, pois nos momentos em que há grande quantidade de chuva, há um menor índice de vento. Portanto, as hidrelétricas elas iriam funcionar com maior potência. E nos momentos em que há seca, que é os momentos que a hidrelétrica ela tem uma redução do fornecimento de energia, seria suprida essa necessidade a partir da energia eólica, que iria fornecer. Então, isso também ia ter afeto direto no consumidor, que acabaria por não ter as suas contas reduzidas de energia, já que você teria essa alternância de energia. Falando um pouquinho sobre licenciamento ambiental, a Constituição Federal, no seu artigo 225, afirma que o meio ambiente é direito fundamental do cidadão, cabendo tanto ao governo quanto a cada indivíduo o dever de resguardá-lo. O licenciamento ambiental ele consiste em um procedimento administrativo executado pelo órgão ambiental competente, e aqui no Brasil, os órgãos de cada estado. Ele tem um objetivo preventivo e fiscalizador, na medida que ele é preventivo, porque ele prevê se empreendimentos devem ser construídos ou não em determinadas áreas ambientais, e fiscalizador, porque ele fiscaliza se aquele empreendimento está funcionando conforme as normas regulamentadoras. Ele licencia a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Vale salientar que empreendimentos que não causam impacto ambiental significativo estão sujeitos a licenciamento, embora estudos como o IARIMA, que é o estudo de impacto ambiental do meio ambiente, junto com o relatório do meio ambiente, de impacto do meio ambiente, que são estudos complexos, eles não são requisitados nesses tipos de licença. Bem, as licenças elas são divididas em 3 licenças. Inicialmente, você tem a licença prévia, que nesse artigo será chamado DLP, e ela é requisitada no planejamento do empreendimento. Ela atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, ou seja, se aquele empreendimento ele pode ser construído naquela determinada área. Ela define medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos do projeto. Nessa licença, podem ser requisitados estudos como o IARIMA, como já foi citado, o RAIS, que é o Relatório Ambiental Simplificado, e o RCA, que é o Relatório de Controle Ambiental. Então, assim, a gente não sabe exatamente quais estudos serão
requisitados nesse licenciamento, ele vai depender do órgão e, consequentemente, do agente regulamentador que está por trás do órgão. Em segundo momento, é requisitado a licença de instalação, que será chamada de LI no decorrer da apresentação. Ela é requisitada na construção da obra, no momento em que você deseja iniciar a construir aquele empreendimento. Ou seja, ela só é liberada, no caso, ela só é dada ao empreendedor após aprovada a licença prévia. Ela autoriza a instalação do empreendimento, ela define medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Pode ser pedido na licença de instalação, estudos ambientais como o PCA, o PRAD ou o RDPA. O PCA é o Plano de Controle Ambiental, o PRAD é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e o RDPA é o Relatório Detalhado de Programas Ambientais. Em terceiro momento, pode ser pedido a licença de operação, que é justamente requisitado na hora que você deseja começar a funcionar o seu empreendimento. Ela autoriza a operação do empreendimento e estabelece condicionantes para a continuidade da operação. Vale salientar, uma observação é que a licença ela não tem caráter definitivo. Então, ela sujeita o empreendedor à renovação com condicionantes supervenientes que vão de acordo com o órgão ambiental regulador do Estado. Bem, analisando um pouco os resultados na nossa pesquisa, eles foram analisados a partir de 3 perspectivas. A partir do tempo de tramitação de cada licença, a partir dos custos monetários e da complexidade da elaboração das licenças. Quanto ao tempo de tramitação da resposta do órgão responsável pela licença, que no nosso caso foi o IDEMA, desde que seja cumprido todo o termo de referência e as suas condicionantes, a gente tem que na licença prévia são 30 dias de resposta do órgão ambiental e na licença de instalação e na licença de operação são 12 dias. Vale salientar que a lei estabelece no máximo 60 dias de resposta. Quanto ao tempo de vigência, após aprovada a licença, temos que a LP ela dura 2 anos, a LI e a LO duram 4 anos. Analisando um pouco os custos, vale salientar que devem ser considerados o porte do empreendimento e o potencial poluidor degradador para que seja enquadrado o preço para análise de processos de licenciamento ambiental. Então, para parques eólicos, temos os seguintes portes, que os parques eólicos são classificados em micro, pequeno, médio, grande e excepcional, com as seguintes capacidades de megawatts. Quanto ao potencial poluidor, os empreendimentos eólicos eles são de pequeno potencial poluidor, visto que eles não emitem nenhum gás poluente, nem mesmo líquidos ou qualquer outro tipo de resíduo. Já analisando os nossos 4 parques que foram pesquisados, 4 parques localizados no Rio Grande do Norte, vimos que o Parque 1 ele apresenta os maiores custos, tanto no preço da licença, nos custos variáveis e os custos com estudo ambiental, pois ele é o parque de maior porte, ou seja, ele apresenta o porte médio, por ter uma maior área, o seu estudo ambiental, que foi no caso da licença de instalação, ela foi um estudo ambiental maior e, portanto, teve um custo maior, e por estar localizada em Areia Branca, que é um município distante de Natal, que é onde se localiza a sede do empreendimento, deu um custo variável um pouco maior. Já o Parque 3, ele apresenta custos menores, tanto variáveis quanto dos preços dos estudos ambientais, principalmente na licença de operação. Por ser um parque de pequeno porte, e também houve uma menor solicitação de demandas em relação a estudos ambientais por parte da empresa contratante. Aqui, como os senhores podem ver, você tem aqui o Parque 1, tendo os maiores custos, e o Parque 3, que se localiza em Parazinho, com os menores custos. Quanto à complexidade, foram analisados quanto à complexidade dos documentos esses que são os documentos requisitados pelo IDEMA no decorrer de cada licença, foram analisados a partir de 4 critérios. Então, órgãos externos, que se tinha necessidade ou não de consultar um órgão externo, conhecimentos específicos, que é a necessidade de ter ou não um profissional com conhecimentos específicos para elaborar determinado documento, profissional da área, que se necessitava da assinatura, que chega ao final do documento, se necessita da assinatura de algum profissional técnico,
E meio ambiente, se você precisa de uma análise direta do meio ambiente para elaborar determinado documento. A partir desses critérios, dizemos que documentos de alta complexidade são aqueles que apresentam os 4 critérios acima. Documentos de média complexidade são os que apresentam 3 critérios. E documentos de baixa complexidade são aqueles que têm 2 ou menos critérios. Quanto a isso, vimos que, na licença prévia, são requeridos 10 documentos. Dentre eles, um documento é de alta complexidade, que foram os estudos ambientais, e 4 de média complexidade. Na licença de instalação, foram requeridos 6 documentos, um documento de alta complexidade, 2 de média complexidade. Na licença de operação, 3 documentos, um documento de alta complexidade e 2 de média complexidade. A quantidade de profissionais necessários, quanto à quantidade de profissionais necessários para elaborar a licença dos documentos requisitados pelo IDEMA, foi visto que ele varia de acordo com o porte do empreendimento e com a característica do empreendimento. Muitas vezes ele se localiza em uma região delicada, que necessita um pouco mais de profissionais, ou se o estudo ambiental é muito complexo, também vai requisitar um número de profissionais maior. E os parques de pequeno porte, eles tiveram um número menor de profissionais. Uma observação é que o 4º parque, na licença de instalação, ele apresentou um número maior de pessoas, pois o parque ele se localizava numa área isolada e houve uma demanda maior por parte do contratante. Como os senhores podem ver, nessa tabela, nessas 4 fileiras iniciais, nós temos os 4 critérios de análise de complexidade de documentos. O primeiro se necessita de órgão externo, o segundo se necessita de conhecimentos específicos, a terceira coluna se necessita de um profissional na área e a 4ª coluna se necessita do meio ambiente. E, em posterior, você tem os documentos requisitados em cada licença prévia, desculpa. Analisando ainda os resultados, vimos que os materiais necessários eles variam de acordo com o tipo de licença e com o tipo de estudo requisitado. Ou seja, dependendo se seja licença prévia, instalação ou operação, e se o estudo ambiental é um complexo ou não, os materiais eles vão variar diretamente de acordo com essas variáveis. Quanto aos estudos ambientais, foi visto que na licença de instalação, que foi requisitado o PRAD e o RDPA, foram eleitos os estudos mais complexos, eleito pelo gestor da Bioconsultants, que respondeu ao questionário, que afirmou que na licença prévia, que é a primeira licença, não foi requisitado um estudo tão complexo por ter sido parques relativamente pequenos, para não dificultar a tramitação da licença. E só foi pedido estudo mais complexo, posteriormente, na licença de instalação. Quanto à solicitação de providências e dificuldades encontradas, foi visto que em todos os parques eólicos houve solicitação de providências pelo órgão ambiental. E dificuldades junto à população foram detectadas. Isso é um fator bastante sério, visto que um empreendimento eólico ele não emite nenhum gás, nenhum resíduo poluidor, digamos assim, mas ele pode gerar grandes impactos na população que está à sua volta. Então, eles foram detectados problemas devido à mudança de hábito da população por causa da construção, desconhecimento da população, principalmente no Rio Grande do Norte, os nossos maiores potenciais de vento, eles se localizam em regiões pobres, seja no interior ou na região litorânea, que são vilas de pescadores ou são pessoas com baixo nível de instrução que não conhecem esse tipo de energia. E também devido à poeira causada pela implementação da obra. Vale salientar que o empreendedor ele pode ter, sim, custos extras, além daqueles que a gente mensurou nesse artigo, pois ele pode haver necessidade de elaboração de estudos adicionais para constatar a viabilidade do empreendimento, bem como a necessidade de realizar audiências públicas. Um fator bastante importante, visto que audiências públicas elas estão junto à sociedade, e se a sociedade reclama que aquele empreendimento não deve ser estabelecido, isso vai gerar uma dificuldade para o empreendedor bastante relevante. Como os senhores podem ver, o estudo ambiental, o RDPA e o PRAD, ele foi de alta complexidade na licença de instalação. Como conclusão, a gente viu que a complexidade das licenças ambientais ela é principalmente determinada pelo estudo ambiental requisitado, visto que o estudo ambiental ele é fator determinante da complexidade por ele requerer tanto profissionais de outras áreas, assinatura de outros profissionais, estudo direto do meio ambiente, e assim como a necessidade de muitas vezes, consultar órgãos externos, no caso, uma prefeitura ou algum órgão estadual.
há uma incerteza de qual estudo ambiental será requisitado, principalmente na licença prévia, que é uma licença decisiva. É a primeira, portanto, é decisiva, e sem ela, nenhuma das outras licenças serão realizadas. E essa dificuldade, juntamente com a complexidade das licenças ambientais e a incerteza de qual estudo ambiental será requisitado, a gente verificou uma dificuldade de definir qual é a licença ambiental mais complexa, porque isso vai variar muito de cada estado, de cada órgão, e até mesmo de quem é o coordenador daquele processo. Então, muitas vezes o coordenador pode requisitar um estudo ambiental complexo, o outro não, ou pode requisitar outro estudo. Então, isso é uma variável considerável. A gente viu que no nosso artigo, né, no nosso estudo, a licença de instalação ela teve os estudos ambientais mais complexos, que é um fato contraditório, visto que é na licença prévia, a mais delicada, que você apresenta os estudos ambientais mais complexos, pois são nela que você deve analisar se determinado empreendimento ou não deve ser instalado naquela área. Pois, muitas vezes, é a partir desses estudos ambientais que você vê que determinados empreendimentos não devem ser instalados naquela área, pois vai afetar de maneira direta ou indireta a população, o meio ambiente ou até mesmo a economia da região. Essa ausência de padronização acima citada dos estudos ambientais, ela vai afetar diretamente o empreendedor e o meio ambiente. O empreendedor, por quê? Porque ele não vai ter recursos suficientes para planejar, principalmente, os seus custos financeiros, os seus custos monetários. E, devido a essa incerteza, os seus custos eles podem variar de uma maneira considerável. Isso é muito ruim para aquele empreendedor, porque ele não vai ter margem dos seus custos. E para o meio ambiente, porque, em algumas situações, podem ser pedidos estudos muito simples em uma região que, na verdade, deveria requisitar um estudo complexo, porque, inicialmente, você olha para uma região e ela não apresenta maiores dificuldades para implantar um empreendimento. Mas, ao realizar um estudo, você descobre que, sim, pode afetar, que ali existe uma espécie rara, que ali existe ósseos, alguma coisa do tipo. E só a partir dos estudos ambientais que você pode detectar especificidades como essa. Então, você pode, sim, afetar o meio ambiente quando, muitas vezes, você requer um estudo muito simples. Os custos eles podem variar significativamente. Como foi dito, os custos eles dependem muito de qual tipo de estudo ambiental requisitado, do tamanho do empreendimento, aonde se localiza o parque eólico, se é muito distante da sede ou não. Então, todos esses quesitos eles variam bastante e devem ser analisados no momento de calcular os custos. A não realização do processo licitatório ele é passível de sanções legais previstas na Lei 9.605/98, que trata sobre crimes ambientais. Foi detectado também que o crescimento do uso do potencial eólico no Brasil, e esse crescimento é devido ao desenvolvimento de tecnologias no Brasil, ou seja, a indústria de aerogeradores ela está iniciando aqui no Brasil. Isso faz com que torne mais barato a implantação do empreendimento em qualquer região brasileira, no caso, porque você não é necessário mais importar da Europa ou qualquer outro, porque, se na verdade, o aerogerador ele requer peças enormes. E, por fim, a gente afirma que futuros estudos complementares e sugere o aprimoramento da atual pesquisa, reportando uma maior quantidade de parques eólicos com diversos portes em diferentes regiões, a fim de fornecer um maior detalhamento dos dados, até mesmo para subsidiar a energia eólica no nosso estado, que, quando ela é bem implementada em um local correto, sem gerar impactos ambientais, sociais ou econômicos, ela sim é uma energia sustentável. Essas são algumas dessas referências. E muito obrigada pela atenção de todos.